Boa tarde, senhor presidente, Vossa Excelência, vereador Guaraná. Eu tenho algumas questões a levantar nessa sabatina que eu gostaria que o senhor respondesse. Ao longo dos últimos anos, dos últimos 5 anos, quase 6, instalou-se nessa casa uma prática sem precedentes: a sonegação de informações por parte do Poder Executivo. Os requerimentos de informação encaminhados ao Executivo pelos vereadores são solenemente ignorados. Hoje há cerca de 100 requerimentos de informação atrasados. Indagamos. Se o senhor quiser, eu posso te dar cópia logo depois, se precisar anotar. Vossa Excelência não se considera corresponsável por essa prática, já que faz parte desse governo e é o seu líder na casa? Nada pôde fazer para evitar esse quadro? Vossa Excelência acha que falta maior empenho da mesa diretora para defender essa importante prerrogativa dos vereadores? Como acreditar, se o senhor foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas, Vossa Excelência defenderá o livre trânsito das informações? Como acreditar que vai se empenhar em auditar a administração municipal, do qual o senhor é o líder no Poder Legislativo? Vossa Excelência conseguirá se tornar imparcial e independente em relação ao Poder Executivo, se eleito membro de um órgão auxiliar da Câmara no controle externo? Vossa Excelência não acredita que o cargo de conselheiro deveria ser preenchido, por exemplo, por técnicos especialistas em finanças públicas? Dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, Ivan Moreira, Nestor Rocha, José Moraes, Thies Montebello, e se eleito o senhor, 5 serão conselheiros egressos da Câmara Municipal. Vossa Excelência não enxerga aí certo desequilíbrio? Será que não existem outras categorias que deveriam compor a Corte de Contas? Isso não reflete uma visão muito corporativista? A indicação do conselheiro parece ter se tornado um prêmio dividido entre vereadores, e não uma decisão voltada para fortalecer o controle externo. Vossa Excelência concorda? Como líder do governo, Vossa Excelência se empenhou em impedir a instalação de comissões parlamentares de inquérito. Foi assim no caso do aumento das passagens de ônibus, na intenção de investigar a gestão dos recursos humanos da saúde, no pedido de investigação dos recursos do Fundeb, no pedido de investigação da internação compulsória e, recentemente, no caso envolvendo o ex-secretário e seu colega de governo, Rodrigo Betlen. Como acreditar que Vossa Excelência terá interesse em investigar denúncias contra essa administração? Se for eleito conselheiro, qual será a sua contribuição para que casos como o que envolveu o senhor Rodrigo Betlen não se repitam no município? Vossa Excelência está ciente de que havia inúmeros alertas do Tribunal sobre a forma como a Secretaria de Assistência Social vinha gerenciando os diversos convênios da pasta? Quais são, em sua opinião, as principais fragilidades na administração municipal? Ou não há o que mudar? Vossa Excelência deve ter ciência de aspectos da administração que precisam se tornar mais eficientes. Gostaria que a Vossa Excelência citasse algum. Qual é a sua opinião sobre a grande quantidade de alertas e ressalvas que se repetem nos relatórios do Tribunal sobre as contas da gestão municipal? Considera um desrespeito do Poder Executivo ignorá-los? E, por fim, no início desse ano, uma comissão formada pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do município, através de análise minuciosa, chegou à conclusão que os preços das passagens de ônibus estavam superfaturados e recomendou a redução da tarifa para R$ 2,50. Os conselheiros do Tribunal de Contas, sem o menor embasamento técnico, não só ignoraram o parecer feito pela comissão, como decidiram aconselhar o prefeito a aumentar a passagem para R$ 3,00. Vossa Excelência, como conselheiro, irá seguir as recomendações dos especialistas do tribunal ou também fará da Corte um instrumento político? Muito obrigado pela atenção de todos. Nobre vereador Guaraná, antes de Vossa Excelência responder,
Eu quero lembrar que Vossa Excelência tem apenas 5 minutos para fazê-lo. Sugiro a Vossa Excelência, dado o volume de indagações formuladas pelo nobre vereador Renato Simon, que o faça por escrito, encaminhe à mesa, e eu mandarei publicar no Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro as respostas de Vossa Excelência a cada uma dessas questões. Porque eu imagino de que com 5 minutos Vossa Excelência não terá condição de responder a tantas perguntas. Mas nós temos um tempo regimental, temos uma ordem de inscrição. Sua Excelência formulou as indagações, Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos para responder o que for possível. Senhor presidente, os 5 minutos, na verdade, ele dará. Não deram nem para perguntar, né? Então, se não deu para perguntar, para responder vai ficar mais difícil, vai ficar um pouco difícil, mas vou procurar resumir um pouco, né? E depois encaminho por escrito as respostas. O regimento interno dessa casa, ele define que a sabatina precede a votação. Por mais que a gente saiba que as pessoas precisam de informações para poder formar um juízo de valor e inclusive na votação, é assim que determina o regimento interno, assim que sempre foi. E eu, como um fiel cumpridor da legislação, procuro cumpri-la e dessa forma assim será. Já há algum tempo essa casa aqui vem sabendo da minha intenção, várias pessoas assinaram, foi ofertada a várias pessoas, então essas questões poderiam ter sido levantadas antes e respondidas antes também. Mas de qualquer forma, quando se fala em requerimento de informações, eu acho que Vossa Excelência até tem razão, né? Eu, quando fui secretário da Casa Civil, procurei zerar os requerimentos de informações e isso foi feito, né? Agora, essa não é uma prática que se instalou há 6 anos, é uma prática usual, pelo menos há 16, pelo menos do tempo, até mais do que isso, há 22 anos. Desde o tempo que eu estou na vida pública, eu vejo isso. Agora, a gente vem avançando, né? A lei da transparência, que é uma lei que determina punições, ela vem cada vez mais disponibilizando informação, né? Então, mesmo que não fosse a intenção do conselheiro eventualmente eleito Guaraná no tribunal de fornecer algum tipo de informação, pode ter certeza que essa informação tem que ser prestada através da lei. E os órgãos judiciais estão aí para cobrar e daqueles que porventura queiram esconder algum tipo de informação. Só que a minha prática não é a prática de esconder isso, pelo contrário, mostrando que quando eu fui secretário, os requerimentos de informações foram zerados. Vossa Excelência ainda não era vereadora, ainda não estava aqui. Mas mais do que isso, num determinado momento, o vereador presidente dessa casa, Jorge Felipe, me cobra sobre a questão dos requerimentos de informações e a Procuradoria da Casa se movimentando. Eu tive a oportunidade de sentar com o nosso Antônio Sá, que é quem encaminha, leva daqui para lá os requerimentos e traz as informações, e passamos aí quase que uma semana conferindo, elaborando, procurando os secretários para que pudesse as informações serem prestadas. Eu não tenho esse número de 100, eu não tenho como dizer se esse número é o número correto, mas a gente estava com mais de 400 requerimentos, então a gente quase que zerou esse requerimento de informações, e os que não foram respondidos foi por absoluta inconsistência das respostas que estavam ali, então a gente voltou para trazer essas informações. Depois, quando se fala do preenchimento dos cargos com técnicos, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Aliás, é uma briga minha já de muito tempo, há 15 anos que eu venho batalhando e lutando, e a gente conseguiu fazer aquilo que determina a Constituição ao aprovar aqui nessa Casa de Leis, nesse ano, por maioria de 2/3, em 2 votações, separadas aí por 10 dias úteis, a modificação da lei orgânica, que passou a garantir os técnicos do Tribunal de Contas. Essa foi uma luta nossa de muito tempo, né? Essa casa aprovou isso aqui.
e aprovou também uma forma de preenchimento que havia dúvidas como se preencher esses cargos. E hoje existe a garantia de que esses cargos serão preenchidos por técnicos. Aqui há 1 ano e pouco estará sendo preenchido por um procurador da Procuradoria Especial do Tribunal de Contas. O auditor, infelizmente, a gente não poderia nem prever aqui, porque o último concurso que teve para auditor no Tribunal de Contas do município, só uma pessoa passou, uma mulher, só que essa mulher se casou com uma pessoa que foi nomeada conselheiro no Tribunal de Contas de Mato Grosso, e ela foi embora daqui e pediu demissão daqui. Infelizmente, o Tribunal de Contas do município hoje não conta com auditor que pudesse ser nomeado na cadeira de conselheiro. E mais do que isso, a nossa legislação aqui, ela é mais ainda rigorosa do que a Constituição Federal. Recentemente foi aprovado o nome de um auditor para compor o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, e ele não era um auditor do Tribunal de Contas da União, ele era um auditor do Senado. Então foi o nome do Senado que foi aprovado para a cadeira de... Então as pessoas, os críticos, mesmo sabendo que aquele auditor é uma pessoa técnica, concursada, disseram, mas ele estava ali no Senado, então ele acabou fazendo acordos políticos e foi nomeado por acordos políticos. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a garantia de que o procurador, hoje, no tribunal, daqui a 1 ano e pouco, estará sendo nomeado, sentado na cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do município. Com relação a questões sobre impedir CPI, na verdade, aí a gente tem que ter um debate aqui, que é um debate mais sobre o efetivo, aquilo que se quer com uma CPI, né? E isso eu sempre debati abertamente, não tem problema nenhum acabando meu tempo. Mas então, as outras perguntas eu respondo depois. Mas sobre essa questão de CPI, primeiro, de cada vereador, né, querer ou não querer assinar, querer ou não querer instalar. Mas, no geral, as CPIs elas podem ter objetivos, como objetivo de efetivamente apurar alguma coisa. E aí eu vou dar o exemplo. Quando eu entrei nessa casa aqui, uma das primeiras ações que eu tive, uma das primeiras participações que eu tive, foi numa CPI que apurava problemas com o IPTU. Essa CPI chegou a seu final, demitindo 5 fiscais, e eu te digo, essa CPI não teve uso político. Não foi uma CPI de oposição contra a situação, não foi uma CPI cujo objetivo se tentava ganhos políticos. Foi uma CPI que teve a parceria e a união da oposição com a situação. E quando os vereadores dessa casa, e aí não é o líder, mas eles entendem que uma CPI se presta um papel de fazer uso político dela para determinado grupo político obter ganhos políticos, aí os vereadores eventualmente podem deixar de assinar, e talvez tenha sido o caso das CPIs que Vossa Excelência colocou aqui. Como acabou do meu tempo, aí posteriormente as outras questões eu procuro estar respondendo. Mas tenha certeza, vereador Renato Cinco, Vossa Excelência, que pelo meu passado eu cumpri aqui como vereador um papel de líder do governo, defendendo as políticas públicas do governo, procurando corrigir os rumos do governo, aquilo que estava errado, como por exemplo a questão de requerimento de informações, buscando dentro do governo que se prestasse com maior celeridade, mas quando, se essa Câmara aqui aprovar meu nome para ir para o Tribunal de Contas, tenha certeza que serei um representante do Legislativo Carioca, mas mais do que isso, um representante impedido por lei, pela própria Constituição Federal, de práticas político-partidárias, né? Então estarei impedido de representar determinado grupo político dentro daquela Corte de Contas, e não só a minha afirmação, mas o meu passado, ele deve ser analisado para que se prove essa afirmação. Obrigado.